Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020 e começa agora mais um Informativo Coronavírus, ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí, 991637905. E também temos aí o telefone fixo aqui da TV Câmara Rio Preto, 3214-7766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara. Estamos lá no Facebook, no YouTube. Entra lá, deixa o seu joinha, curta a nossa página, toca o sininho lá no YouTube que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo nosso site, o site da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que é o riopreto.sp.leg.br. Além de acompanhar a gente ao vivo na Câmara, você acessa aí todos os projetos de lei, moções, requerimentos, indicações em tramitação aqui no Executivo, fica também por dentro das pautas que serão votadas pelos vereadores. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, tem sessão ordinária e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, que foram feitas aí em live hoje pela manhã pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri, e você acabou de ver a reprise aqui na nossa programação. Então, até hoje, terça-feira, 18 de agosto, foram confirmados 13.913 casos positivos. Ontem eram 13.752. Tivemos, portanto, a confirmação de 161 novos casos desde ontem. E, até o momento, 345 mortes foram confirmadas. Infelizmente, mais 10 nas últimas 24 horas. O outro dado importante passado aí pela Andréia é que nós temos atualmente em Rio Preto moradores de Rio Preto, né? Isso não inclui pessoas da região que estão internadas no HB. Só riopretenses, moradores de Rio Preto, 388 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, que pode ser Covid, pode ser influenza, H1N1, enfim, qualquer síndrome respiratória. Dessas 388, 141 estão em UTI. E das 388 com síndrome respiratória, 244 são Covid confirmada, das quais 108 em UTI. É muita gente internada em UTI, por isso os cuidados aí sempre necessários. Como disse a Andréia, a importância aí do isolamento social para reduzir a transmissão e reduzir os casos de óbito em Rio Preto, ver se dá uma folga aí para as UTIs que estão trabalhando no limite. Em todo o planeta já são mais de 21.826.000 infectados, com pelo menos 773 mil mortes. Estados Unidos segue sendo aí o campeão desse ranking, né, com 5.455.000 contaminados, e também o país com o maior número de mortes, 170.500 vítimas. No Brasil, chegamos aí a 3.359.000 infectados, com, infelizmente, tragicamente, 108.536 brasileiros mortos por esse vírus. Por isso, mais do que nunca, o que mais queremos ainda para esse ano, torcendo aí, é uma vacina que se mostre eficiente contra esse vírus, para a gente tentar retomar nossa normalidade. Só um registro aqui, os meteorologistas alertam aí para frio intenso neste fim de semana, não só em Rio Preto, todo o estado de São Paulo. Segundo o Climatempo, até o fim de semana, Rio Preto pode registrar uma temperatura mínima de até 9 graus Celsius. É muito frio, né? O pessoal tem falado aí até que no sul do estado de São Paulo pode até, eventualmente, nevar, pois uma grande massa de ar frio aí está chegando do sul para cá e seguramente lá no sul, Rio Grande do Sul ali, certamente vai nevar. E segundo o boletim aí diário enviado pelo professor José Mário de Andrade,
finalmente, segundo ele, né, finalmente a frente fria conseguiu vencer o bloqueio atmosférico da massa de ar quente e seco que estava estacionada sobre o noroeste do estado de São Paulo, né? Parece que ainda está, porque pelo menos até agora está um calorão aqui em Rio Preto. E os ventos predominantes se inverteram e passaram a soprar do oceano para o continente. Com isso, os aerossóis provenientes das queimadas do Pantanal que está ardendo em chamas, se dispersaram e a temperatura caiu para 19 graus centígrados e a umidade relativa do ar aumentou. Realmente, ontem de manhã amanheceu mais friozinho, hoje também um ventinho, mas agora à tarde já esquentou de novo, né? E as concentrações médias horárias de material particulado estão conforme os padrões da Organização Mundial de Saúde. Melhora aí a nossa respiração. Que bom. Tomara que venha frio e principalmente chuva, né? Porque o tempo está muito seco. Bom, como eu disse, daqui a pouquinho a gente tem a 27ª sessão ordinária de 2020 e temos aí as informações com a jornalista Thaís Machado. Vamos conferir. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, dia 18 de agosto, a 27ª sessão ordinária do ano. Os vereadores devem analisar 8 propostas durante a sessão remota, que será realizada mais uma vez por meio de uma plataforma online. Será votado em urgência o projeto do presidente da Casa, o vereador Paulo Paulera, que reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacias no município. Também em urgência, projeto do vereador José Carlos Marinho, que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de aulas e atividades online a serem realizadas pelos beneficiários cadastrados no programa Auxílio Atleta da Secretaria Municipal de Esportes. O primeiro item na ordem do dia é veto total ao projeto de autoria do vereador Renato Pupo, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com associações sem fins lucrativos com finalidade de instituição do serviço SAMU veterinário no município. O plenário avalia ainda proposta de emenda à Lei Orgânica do Executivo, que altera parágrafo da lei para que os procedimentos administrativos possam ser acessados de forma eletrônica, garantindo maior celeridade e eficácia à comunicação e maior eficiência à administração. Outros 2 projetos do Poder Executivo estão em votação na pauta da 27ª sessão ordinária. Um para a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico de São José do Rio Preto e o outro que revoga a lei que institui o programa Cultura para Todos. Também está na pauta o projeto de lei da vereadora Cláudia de Giuli, que proíbe a distribuição a título de brinde, promoção ou sorteio de animais vivos em eventos públicos ou privados. Os vereadores votam ainda a legalidade do projeto de Anderson Branco, que dispõe sobre a proibição ao uso de radar móvel, estático e portátil no município. Somando, será votado ainda o projeto de resolução do vereador Celso Luiz de Oliveira, o Peixão, que reduz o período de recesso na Câmara Municipal, estipulando as datas de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Você acompanha o balanço das votações aqui na TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2, em sinal aberto e digital, no site da Câmara Municipal e também em nossas redes sociais. Tá, então, gente, a sessão, lembrando, começa daqui a pouquinho, 5 horas da tarde. E só para registrar, aproveitando até o gancho aí que vai revogar aquele projeto Cultura para Todos que tem em Rio Preto, o programa Cultura para Todos, né? Porque a gente já tem o Nelson Seixas, mas sobre cultura foi promulgada hoje aquela lei do Aldir Blanc, lá que prevê o auxílio emergencial para a classe artística, era o mesmo esquema do outro auxílio emergencial, R$ 600 por 3 meses para artistas, aí, pessoal que vive da arte, da cultura e que não está podendo trabalhar, e também um subsídio aí para estabelecimentos culturais, né, teatros, cinemas, etc., que também não estão podendo trabalhar. Esse valor vai até R$ 10.000 e depois com uma série de contrapartidas, como prestar um atendimento
a estudantes do ensino público, mas amanhã a gente vai repercutir com o pessoal da cultura de Rio Preto como é que vai ficar isso, porque o dinheiro vem numa vez só aqui para o município, né? Foi até criado o Fundo Municipal de Cultura, vai receber esse dinheiro e os critérios aí de distribuição vão ser definidos pela Prefeitura de Rio Preto. Amanhã a gente vai repercutir isso, vamos ver se o secretário Pedro Ganga fala com a gente sobre isso. Bom, mudando de assunto, e por conta da pandemia aí, consequente déficit fiscal nas contas do governo, o governo busca meios de aumentar a arrecadação, claro, né? E já está em discussão aí no Ministério da Economia a recriação da antiga CPMF, o Paulo Guedes quer taxar até livro, etc. E também tem um projeto para aumentar o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação. E para explicar direitinho o que significa isso para a gente vai conversar agora com o advogado tributarista, Dr. Clóvis Moura, está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo certo? Me ouve bem? Tudo bem, Alexandre, estou te ouvindo. Ok, doutor, vou pedir para o senhor ligar a câmera, por gentileza, que parece que ela está desligada. Ok? Ok. Agora sim, doutor, obrigado aí por nos atender. Então, queria que o senhor explicasse para a gente, doutor, o que significa... Primeiro, queria que o senhor falasse rapidinho o que é esse imposto sobre causa-mortes, doação, transação aí entre vivos e falasse o que significa esse aumento aí de alíquota, doutor. O Alexandre, eu acho que é um momento bastante oportuno para a gente estar refletindo sobre essa majoração desse tributo, né? Porque o ITCMD, ele tem dois fatos geradores, né? O fato gerador dele pode ser tanto como a morte, como também pode ser a doação. Então, é a transmissão de bens. Então, a pessoa morre, automaticamente surge aí a herança e vai ser transmitido. E nessa época que nós estamos vivendo de Covid, com mais de 100 mil mortos, e sendo a maioria dentro do estado de São Paulo, a gente acha um tanto assim inconveniente o governo do estado de São Paulo querer majorar a alíquota nesse meio que nós estamos vivendo aí dessa pandemia, tá? Então, nós temos dois projetos em circulação. Nós temos um projeto que foi colocado pelo PT, que é o projeto 250/20, que esse aumenta drasticamente aí dobra a alíquota de 4 para 8 e mexe bastante na sua base de cálculo. Esse, por ser um projeto do PT, nós acreditamos que ele não vai decolar. E a secretaria o governo, o Dória, ele fez um pacote de medidas para visar a economia e, no caso, encerrando instituição, bem como a CDHU, zoológico, ou seja, tudo aquilo que ele acha que dá despesa, ele vai findar e mandou para a Câmara o projeto de lei para encerrar essas entidades. Dentro desse projeto, ele coloca de uma forma bastante sucinta, né, a majoração, a alteração da base de cálculo. Então, ou seja, o tributo, a alíquota vai permanecer 4%, como a lei atual. A lei atual fala em 4%. Ele vai manter os 4%, só que ele mexe na base de cálculo. A base de cálculo hoje seria, por exemplo, se eu fosse ter uma sucessão, uma pessoa falece hoje, deixando uma fazenda para os seus herdeiros, ele pagaria 4% sobre o valor do ITR, o governo agora vai pautar. Ele vai colocar uma base que ele coloca valor de mercado. Então, ou seja, nós vamos ter uma majoração praticamente, em casos, a gente tem até de 100%. A maioria dos juristas que tem estudando o caso dessa questão dessa própria majoração desse tributo, a gente coloca que dentro desse quadro, a cada 10 fatos geradores, a pessoa tem que vender um imóvel, se ela tem 10 imóveis, para pagar o próprio tributo. Então, ela acaba perdendo. Só para entender, esses 4, atualmente é 4%, então, sobre o valor venal, digamos. E aí sobre o valor venal. Nós trabalhamos dentro do valor venal. Então, nós temos propriedades rurais, propriedades urbanas e até mesmo
o que coloca bastante em risco é que as pessoas, hoje a maioria da classe média, né, ela visa pegar o seu patrimônio e fazer um planejamento sucessório em vida, né? E ela coloca esse patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, uma empresa patrimonial que nós chamamos de holding. Certo. E esse novo aumento agora, ele praticamente liquida esse planejamento tributário, porque ele coloca a empresa dentro do valor patrimonial dela. Então, o fisco vai vir, vai arbitrar. Se eu sou titular e venho a óbito, na transmissão dessas cotas para o meu sucessor, eu não vou pagar mais pelo valor de patrimônio, o PL, eu vou estar pagando pelo valor arbitrado pelo fisco. Então, assim, nós temos aí, em meio a essa pandemia, um aumento bastante considerável aí do ITCMD. Ok, e é o que tem acontecido em Brasília também, enquanto todo mundo aí com a atenção voltada, a gente vê aí discussão sobre novos impostos, etc. Sobre isso que o senhor falou, esse pacote que o Dória enviou para a Assembleia, extingue aí realmente um monte de empresa pública e, inclusive, prevê a demissão, tem um plano de demissão ali de servidores. Eu só não sabia que tinha esse cavalo de Troia aí no meio, né, doutor? Como é chamado esse... Você tem ainda a parte de PVA, ele coloca que ele vai dar isenção para entidades sem fins lucrativos, esse ele não precisava colocar na lei, porque a Constituição Federal já prevê, então a gente não precisa de lei disso, mas ele, para não passar o projeto de lei conforme via colocado o PT, ele coloca, e como você bem falou, essa operação cavalo de Troia, aonde passa a majoração sem ninguém perceber. E aí é interessante porque os grandes jornais praticamente não ventilaram isso, porque realmente passa desapercebido, né? Então a gente cria esse alerta. Muito bom, doutor. Resumindo, esse projeto, então, está na Assembleia, ainda vai ser discutido, mas como tudo que é enviado pelo governo ali para a Assembleia, é difícil não ser aprovado, né? Tem ali uma oposição pequena, mas o governo consegue aprovar tudo. Doutor, eu queria aproveitar a participação do senhor aqui, a gente abordar um pouquinho essa possível recriação da CPMF, como isso está repercutindo no meio tributário. Parece que ela é mais cruel que a antiga CPMF, esse novo modelo, né? O senhor está mais ou menos por dentro? Estou sim, eu acho que isso daí, Alexandre, é uma forma que nós lutamos tanto para acabar com a CPMF, ela volta, é a mesma coisa, só que ela tem uma roupagem diferente e ela vem com transações financeiras, né? Sim. Então, lógico, hoje praticamente o dinheiro é magnético, né? Tudo que você vai fazer através de TED, através de DOC, ou através de um pagamento eletrônico, e aí é onde incide. Então, são poucos... em poucos momentos não vai estar incidindo essa nova CPMF. Então, ela veio mesmo para arrecadar, porque o governo precisa de caixa. Antes, o presidente era totalmente o contrário, mas hoje ele não tem mais como não ir com essa ideia, né? Então, com a pandemia trouxe mais esse ônus, né? Então, com a reforma tributária, a gente não tem nenhuma... em si, se a gente for levar em consideração a reforma tributária, nós não temos nenhuma queda da própria tributação. A gente tem a realocação dela, tira da produção, coloca no consumo. Sim, o que mas é pior, de qualquer né? forma vai afetar o quê? O consumidor final, né? Porque se eu coloco na produção, ela vai repassar. Mas como eu afeto o consumo, então já vai direto. Aliás, o Brasil acho que é um dos poucos países do mundo que taxa mais o consumo do que o lucro, né? Enfim. Doutor, queria também... parece que também que essa nova CPMF, se eu transferir dinheiro meu de uma conta minha para outra conta minha, vou pagar também, ou seja, é imposto... Por enquanto, sim. Por enquanto, sim, Alexandre. E outras medidas bastante, assim, que são anti o próprio... ele fala tanto em manter o empreendedorismo, mas veja, hoje, se eu tenho uma empresa e a hora que eu distribuo o lucro, eu não pago o tributo. E agora a pilastra, né, a pilastra e mestre do que nós temos da reforma tributária é a tributação da distribuição de lucros.
Então, muitos grupos, por exemplo, que tem uma empresa em cima da outra até chegar numa holding, a gente pode ter uma tributação aí, uma bitributação. Então, Sucessiva, todo né? esse dinheiro já é tributado, quando eu distribuo por sócio, ele vai ser tributado novamente. Então, aí, praticamente, é um massacre, né? É um efeito cascata de imposto, né? Doutor, a questão do PIS/COFINS lá, que ele fala que vai desonerar a folha para compensar a folha de pagamento, né? Tirar algum imposto da folha para compensar com a criação dessa CPMF, mas eu já vi outros tributaristas dizendo que mesmo assim a carga continuará sendo maior. Com certeza. Você tira a própria... Vai ser mantido o PIS e COFINS, não tem a menor dúvida, o fato gerador é o mesmo, né? Quando a gente troca a nomenclatura do tributo, a gente não tem que olhar pelo nome. Vai sair o PIS e a COFINS. Não, ele vai ser mantido, só que troca o nome dele, só que a gente tem que observar onde incide isso, né? Ele incide sobre faturamento, né? O faturamento. E o Brasil, só existe 5 países do mundo que tributam o faturamento, né? E o Brasil é um deles, né? São países subdesenvolvidos, porque no faturamento você está tributando o próprio prejuízo também, né? Sim. Doutor, a questão parece que outra discussão também, aproveitar aí que eu estou com o senhor aqui e perguntar tudo. Questão do imposto de renda, que é acabar com dedução de saúde e educação. O senhor acha que isso prospera? Isso é um golpe na classe média, né? Então, Alexandre, com certeza, eu acredito que dependendo do arranjo político que eles conseguirem lá, isso vai passar num pacote grande, né? E eu não vejo muita... A gente vai ter até uma oposição, mas hoje o governo ele está com uma nova linguagem, né, dentro do Congresso, né, junto com o Centrão, então possivelmente vai passar. Realmente é muito complicado hoje, porque você está pagando a tributação e você não está tendo abatimento nenhum. A educação e a saúde, que é um dever constitucional de todo cidadão, que o Estado deve prestar, né, e lógico, se você procura um meio particular para isso, você tem que dar direito à dedução. Sim. No entanto, ele vai retirar isso, né? Nós podemos ter até outra faixa de imposto de renda também, de 27%, e até cobrando uma faixa de 35%, né? Eu acho que, dependendo como a evolução aí que vai da a evolução da própria pandemia, né? E dessa necessidade, se o governo estender esses benefícios e o caixa sem dinheiro, automaticamente ele não tem aonde tirar dinheiro a não ser da carga tributária. Barbaridade, é um massacre mesmo na população, né? Quer taxar livro também, acho que... Exatamente. O que não pode, né? Ele não pode taxar livre, porque você acaba tendo aí uma própria questão da própria imunidade. Mas, já que você está me dando a oportunidade de falar, recentemente aí o Alexandre de Moraes deu uma decisão que é uma aberração total, né? Ele coloca, quando a gente vai integralizar um imóvel dentro de uma pessoa jurídica que é nossa mesmo, eu tenho uma imunidade, eu não pago se ela não tiver, se essa empresa não for ter receita imobiliária. E ele limitou. Ele falou, não, você pode integralizar, mas a diferença entre o que está na tua declaração e o valor de mercado, você vai estar pagando o ITBI. Então, aí é uma vitória do município, né? Mas também é um ônus muito grande, né, para o próprio contribuinte, né? Então, ele tem que pagar o ITBI na transmissão, ele tem que pagar o ITCMD na transmissão também. Então, é muita coisa. E por esse novo projeto aí, no caso do governo de São Paulo, inclusive a doação entre vivos seria taxada. Entra também, porque nós temos 2 fatos geradores, o causa-morte e o doação. Eu até pensei que, por ser mais sensato, o governo ia manter só sob doação, já que a gente não sabe a quantidade de pessoas ainda, tanto rico, classe média ou pobre, que vai vir a óbito com essa doença. Então, a partir do ano que vem, se um desses vir a óbito, ele vai estar pagando, né? Tá certo, gente. Que horror. Tá aí o advogado, doutor Clóvis Moura, advogado tributarista, falando com a gente aí do rolo compressor do Estado, né? Estado, quando eu digo o Estado de uma maneira geral, para cima do contribuinte. O Estado não consegue organizar suas contas e aí sobra
para o bolso do contribuinte. Doutor, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? A única coisa que a gente aconselha é com essa nova tributação aí do ITCMD, que as pessoas que ainda pensam em fazer o seu planejamento, eles têm um tempo ainda até dezembro, porque nós temos certeza que isso vai passar. Então, que eles procurem se organizar o quanto antes com seus patrimônios, para não ter que ser atingido, né, com essa nova tributação aí, que é massacrante. E qual que seria nesse caso, doutor? Rapidinho, que eu estou com meio tempo. Ela pode constituir várias coisas. Uma delas ainda, né, a possibilidade da pessoa constituir uma empresa patrimonial, né, e fazer a sucessão em vida com a regra atual. Né? Atual. Então, isso vale para pessoa pequena, comum, ou isso é mais uma dica para grandes? Pode já fazer. Por exemplo, se uma pessoa da classe média baixa tem aí 2 imóveis e ele quer já passar para o filho e ficar com o usufruto do imóvel, ele já pode passar agora, né, dentro dessa nova regra, que ainda é benéfica, né? Mas se ele deixar para ir meados, no final aí de dezembro, nas últimas horas de dezembro, é perigoso ele não conseguir fazer. Aí é 4% sobre o valor de mercado. Valor de mercado, que aí realmente... Mas quem vai dizer o valor de mercado? É o fisco. É o fisco. Principalmente, isso gera um impacto muito grande para produtores rurais, porque quem vai estar fiscalizando... E hoje já gera, Imagina, né? Uma fazenda aí, né? Tem uma fazenda que ele vai ser pautado, ele vai avaliar o valor da terra, aí ele já coloca a plantação que está em cima, então ele vai arbitrar isso, através da Secretaria da Agricultura. Então é extremamente negativo, né, do ponto de vista. Eu acho que, sinceramente, o Dória está dando um tiro no pé nisso, porque muita gente sai de outros estados para fazer a estruturação aqui no estado de São Paulo, e o que isso ele vai acabar perdendo em fazer isso. Pois é, e parece que o IPVA também, eu ouvi alguma coisa de 4% único também, não sei se eu estou enganado, doutor, se eu estiver enganado, me corrija. Exatamente, uma das coisas é isso, e vários projetos também, Alexandre, que nós temos em vigor, aí, não só isso, mas nós temos projeto andando no Congresso Nacional, no Senado, para tornar a alíquota mínima do ITCMD de 8%. Eu tenho um projeto até de alíquota de 16% e até valor máximo de 20%. Então, assim, você pagar o imposto sobre a transmissão da sua própria propriedade para o seu herdeiro, ele é já ruim, né? Vários países nem entendem isso, né? Mas... enfim. Acho que o correto é taxar as grandes fortunas, taxar jatinho, lancha, iate, né, doutor? Carro de luxo, isso. Se for sobre grandes fortunas, nós temos ele na competência da União, desde 88, com a criação da nova Constituição, e até hoje ele não foi criado. É o que não dá para entender, por que um carro paga e o cara que tem um helicóptero não paga um centavo. Eles alegam que é difícil você conceituar o que é grande fortuna. Certo. Tá bom, doutor Clóvis Moura, advogado tributarista, muito obrigado pelas suas explicações. Estamos sempre à disposição aqui, o assunto importantíssimo e que realmente a gente não vê aí a grande imprensa abordando ele. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Alexandre, eu que te agradeço. Estamos sempre à disposição. Dr. Clóvis Moura está aí, então, em vez de taxar avião, taxar jatinho, helicóptero, lancha, aumentando o imposto de livro, aumentando a alíquota aí de IPVA para alguns setores, tá certo. Bom, e falando em imposto, a Receita Federal abriu prazo aí para entrega do imposto territorial rural, o ITR. E a gente tem as informações aí com a jornalista Jaqueline Casanova. Vamos conferir. Olá,
A notícia que eu trago é para quem tem imóvel rural. A Receita Federal abriu o prazo para a entrega da declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. O prazo vai até 30 de setembro. No ano passado, em 2019, a Receita Federal recebeu cerca de 5 milhões de declarações. Neste ano, são esperadas 6 milhões. O programa para preenchimento e envio da declaração já está disponível no site da Receita, receita.economia.gov.br. A declaração pode ser transmitida pela internet ou entregue em pendrive em alguma unidade da Receita Federal. O imposto a pagar pode ser dividido em 4 vezes e a multa para quem apresentar a declaração fora do prazo é de 1% ao mês. E se depois de apresentar a declaração o contribuinte notar algum erro, omissão de algum dado, alguma coisa faltando, ele pode fazer a declaração retificadora, mas sem a interrupção do pagamento do imposto apurado na declaração original. Jaqueline Casanova, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí então a Jaqueline falando do ITR também, aí já juntou tudo, imposto aí. Imposto ninguém gosta, por isso chama imposto, né? Bom, vamos mudar de assunto, gente, porque todo mundo ouviu falar do caso bárbaro e horroroso daquela menina do Espírito Santo, de 10 anos, e que desde os 6 anos de idade era abusada pelo tio, se é que isso é um tio, de 33 anos, e acabou engravidando aí, o que gerou uma comoção nacional. A menina já sofreu a interrupção da gravidez, com autorização da justiça, e o cidadão foi preso. Independentemente aí de questões morais, religiosas, etc., a pergunta que fica é como que uma menina de 10 anos, ainda uma criança, pôde engravidar e chegar aos 5 meses aí de gravidez sem ninguém perceber e tarará. E sobre isso, a gente vai conversar agora com a obstetra e ginecologista, a doutora Jucimara Sternieri. Ela está aqui no Zoom comigo. Doutora, tudo jóia? Me ouve bem? Oi, tudo bem? Estou ouvindo, e você? Tudo jóia, doutora. Obrigado por nos atender. Doutora, biologicamente, como uma criança de 10 anos pode engravidar? Não vamos nem entrar no mérito de aborto, quem é contra ou a favor, isso é uma questão cada um tem para si. Vamos falar biologicamente, como uma criança de 10 anos pode engravidar, doutora? Então, a menina, quando ela começa a desenvolver, entrar na puberdade, ela já, aos 10 anos, ela já está com o útero dela, os ovários, começando a produzir, tá? Abaixo de 10 anos, a gente considera puberdade precoce, mas acima de 10 anos já não é mais. Então, se a menina menstrua, ela começa a ter os folículozinhos já produzindo hormônio, e aí ela ovula. Ela não vai ovular todos os meses certinho, mas ela vai começar a ter os ciclos irregulares até amadurecer totalmente, tá? 10 anos ainda é uma criança, né? Mas ela começa já a ter a produção de hormônios e o óvulo. Então, se ela ovula e teve essa relação sexual, o espermatozoide, encontrando o óvulo, ele vai virar ovo, vai chegar até o útero e vai engravidar. O útero está ali, pequeno ou não, ou de acordo com a idade ou não, o ovo chegou, ele vai recepcionar esse ovo que chegou ali, tá? Então, assim, é muito importante as mães, quando as crianças começam a menstruar, orientar as crianças, falar que o corpinho já tá se formando e que se acontecer uma relação sexual pode engravidar sim, certo? E é normal, doutora, 10 anos, puberdade já, não é muito jovem, as crianças estão amadurecendo mais cedo, como que a senhora analisa isso? Então, a gente considera puberdade precoce antes dos 10, após os 10 isso já está acontecendo sim. A gente que é mãe, pai, acha assim que é muito novo, né? É muito criança. Bebezinho ainda, né? Meu filho tem 10 anos. É assim, Nossa Senhora, mas já começa assim. Hoje tem vários fatores que ajudam isso a acontecer. Então, assim, aumentou a temperatura do planeta,
Existe o estímulo visual, que tem muita erotização, muita propaganda, muitas coisas na TV, na mídia, relacionada à sexualidade, e isso também vai estimulando. Existem também os hormônios que são produzidos e que são dados aos animais, então, assim, os bois, frango, para que eles cresçam mais rápidos. E isso também a gente ingere esses alimentos e acaba tendo um pouco de hormônio, acaba estimulando. E outra coisa também é a convivência da criança com mais adultos, né? Isso sempre acaba puxando um pouco mais. Às vezes, crianças, por exemplo, no caso dessa criança que eu ouvi que é uma extrema pobreza, né? Que mora todo mundo junto, todo mundo no mesmo lugar, todo mundo dorme junto. Então, existe a produção dos hormônios também que acaba favorecendo isso e puxando essa puberdade para a menina, tá? Certo. Ô, doutor, acho que esse caso fica até evidente a importância também da educação sexual na escola e essa relação de confiança entre criança e escola, né? Porque no caso, esse caso estava sendo acobertado pela própria avó da menina, parece que ela não tem os pais, e a própria família acobertando ali, por isso a menina chegou aos 5 anos, aos 5 meses de gravidez, como não está tendo aula ali, né? Uhum. Então, isso acontece às vezes, né, dos familiares terem um pouco de medo, de receio, no caso dessa família, não sei, a avó, acho que a pessoa morava junto, não sei, mas eu vejo alguns casos que eu já atendi, que às vezes a mãe, ela desconfia, ela fica meio assim, mas ela não quer acreditar. E às vezes quando a menina fala, ela fala, não, você é louca, imagina, a pessoa te trata tão bem, nunca fez nada. Eu já ouvi a mãe falar, ali no meu atendimento, a mãe virar e falar assim, não, doutora, ela é muito estressada, ela é muito nervosa, ela é louca. Ele trata ela super bem, porque normalmente o agressor são pessoas que são bem próximas, ou que moram juntos, ou que estão sempre dentro de casa. Então, os familiares não acreditam, né, que ele possa estar fazendo aquilo. E normalmente, eles acobertam sim. A grande maioria das vezes, os agressores são acobertados pelos próprios familiares, né? E aí eu não sei especificamente esse caso, né, da avó, da criança, os pais, onde estavam, como que mora, tudo. Mas, assim, estou falando pela minha experiência, né? É que é difícil. E, às vezes, eu já até cheguei a encaminhar a criança para a perícia, para o conselho tutelar, e o familiar tem muito medo. Ele fala, ai, minha filha vai ficar... todo mundo vai saber, minha filha vai ficar estigmatizada, isso vai abrir, vai expor ela mais ainda à pressão, ao constrangimento, vai aumentar o trauma nela. E não é por aí, né? Eu acho assim que exatamente a gente tem que estimular a educação sexual, sim, quanto mais precoce, melhor, porque aí acaba chegando aos 8, 9, 10 anos, a gente vê esses casos acontecerem, né? Então, assim, eu acho que a educação sexual, quanto mais precoce, você ensinar a menina a diferenciação sexual, o corpo dela como é, o que é um carinho, se uma pessoa está mexendo com ela, porque normalmente eles começam devagar, vão tentando conquistar a confiança da criança, né? Então, e aí começa a introduzir a mão, um movimento, um outro, e aí quando ela se percebe que aquilo está agredindo ela, quando ela fala, para, eu vou contar, normalmente eles pressionam, falam que ninguém vai acreditar, e muitas vezes é verdade, porque quando ela começa a tocar no assunto, o familiar não acredita, então isso vai mantendo essa situação, né, por muito tempo. E, por exemplo, uma gravidez numa criança, numa adolescente, é uma gravidez de risco, então você tem que começar
se você tem que acolhê-la muito rápido e tomar uma atitude muito rápida, né? Pois é, até o que eu ia perguntar para a senhora, o corpo de uma criança de 10 anos está preparado, apesar ali de estar com o útero, ter engravidado, fisicamente ela está preparada para gerar uma criança e parir depois? Não, normalmente não. Acontece muitas complicações nesses casos, porque assim, como eu falei, o útero está ali, o ovário está ali produzindo, mas não necessariamente ele está pronto. Fisicamente, não, ela não está pronta para engravidar, para manter uma gravidez. Então, os casos de complicações nessa parte são muitos. Então, por exemplo, o bebê ele vai crescer, ele não sabe se é uma criança, se é um adulto, que tamanho que é esse útero, ele vai crescendo. Então, existe um risco desse útero se romper durante a gravidez. O risco de prematuridade, ele não rompe, mas essa gestação normalmente não chega até o fim, ela vai ter um bebê muito prematuro. Normalmente a criança, ela não está ainda formada, né? Então ela não tem capacidade de nutrir uma outra pessoa. Então começa a ter uma competição dos nutrientes, dos alimentos ali entre ela e a criança. E os dois vão ficar desnutridos, porque a gravidez rouba da mãe. Essa criança não vai desenvolver direito, criança-mãe. E a criança-filha também não vai desenvolver. Então, vai ser um bebê de baixo peso, vai ser um bebê prematuro, vai ser um bebê que vai ter restrições em vários setores. Por exemplo, um bebê que nasce prematuro, com menos de 34 semanas, vamos dizer que normalmente é o que acontece muito. É um bebê que no nascimento ele vai ter problemas respiratórios, ele vai ter esse problema, ele pode ter problemas de intestino, que a gente chama de enterocolite necrotizante, ele vai ter problemas gástricos, ele vai ter vários tipos de problemas. E com isso aumenta muito a mortalidade perinatal, né? A mortalidade neonatal. Esse fato também do útero distender, ele está grande para aquela menina, ele já começa a liberar substâncias que vão induzir o trabalho de parto prematuro. E pela parte nutricional, a criança vai desenvolver anemia, o feto vai ter anemia, às vezes nem chega até onde ela chegou, às vezes ela já tem um abortamento mais precoce. Então, assim, outra coisa que ela pode desenvolver é as hipertensões, né? Então, as pré-eclâmpsias, doença hipertensiva gestacional, que junta a hipertensão com algumas alterações do rim, que a gente chama de perda de proteína pelo rim, inchaço. Isso, a pré-eclâmpsia é uma das coisas que até hoje mais leva à mortalidade materna. Até hoje, por mais que a gente faça, trate que a gente tem recurso para isso, mas às vezes tem alguns casos que evoluem para isso sim. E outra coisa, a pressão subindo, ela também fica mais fácil de fazer um descolamento de placenta. E esse útero também distendendo ali pequeno. O descolamento de placenta vai dar uma hemorragia muito forte nessa criança, nessa pessoa, qualquer a idade que for, o descolamento prematuro é uma emergência, é grave. A gente tem que correr muito rápido, tem que agir muito rápido, porque senão você perde o bebê e perde a mãe. Tá certo. Tá certo, gente. Tá aí a doutora Jucimara Sternieri falando com a gente desse caso bárbaro aí, sobre a doutora ter falado que as famílias têm receio em que isso torne público. Por isso a importância de preservar a criança e não fazer que nem aquela, que eu nem sei como chamar, aquela pessoa que divulgou o nome, a foto e onde a menina estava internada e aí gerou aquela confusão e veio à tona o caso, né, doutora? Porque normalmente esse tipo de situação fica restrito ali à família, aos médicos e, se for o caso, o judiciário. Ok, gente, acho que a gente perdeu o contato aí com a doutora Jucimara Sternieri, mas também já estava aqui, a doutora falou certinho aí, exatamente, biologicamente, o que acontece no corpo de uma criança de 10 anos que vem a ficar grávida. E, mas ainda seguindo nesse tema da menina e tal, nós vamos conversar também
com o ginecologista e obstetra, o Dr. Luiz Fernando Gonçalves Borges. O Dr. Luiz Fernando também ficou aí bastante chocado com a situação dessa menina. Ele se manifestou nas redes sociais e de pronto topou falar aqui com a gente. Estamos fazendo o contato aí com o Dr. Luiz. Só voltando aí à questão de ter tornado público a questão, o nome, a identidade da menina, onde ela estava internada, o processo que ela ia falar, logo gerou aí uma pressão de grupos religiosos, né, que não queriam que a menina abortasse. Inclusive, esses grupos coagiram a família da menina a não denunciar, não levar esse caso para as autoridades, porque eles sabiam que ao tornar público um aborto ali por determinação judicial seria inevitável nesse caso. Claro que ninguém é a favor de aborto, muito menos aos 5 meses de gestação, mas no caso de uma menina de 10 anos, me parece ser improvável que essa gestação dê certo, como disse a doutora Jucimara. Mas vamos ouvir o doutor Luiz Fernando Gonçalves Borges, o que ele tem a dizer sobre esse caso horroroso, terrível aí, que aconteceu nesse final de semana. Doutor, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Tudo bem, obrigado, viu, doutor? Doutor, vamos lá, então vamos até aqui avançar um pouquinho. Esse caso, o aborto dessa menina nesse caso, doutor, que a gente já estava tratando aqui com a doutora Jucimara também, ouvi agora o doutor Luiz, vamos avançar um pouco. Era inevitável esse aborto? Ou uma menina de 10 anos teria condições de levar essa gravidez adiante, doutor? Bom, Alexandre, boa tarde novamente, boa tarde a todos. Parabéns pelo teu excelente trabalho no jornalismo de Rio Preto. Você me fez o convite, eu fiz uma manifestação pública como ginecologista, como pai, como cristão. Como você bem frisou, ninguém, em tese, é a favor de uma interrupção de uma gestação. Tá? No caso dessa criança, está muito bem pacificado que ela foi vítima de um estupro, tá? A gente tem que ter um cuidado enorme para começar a fazer algum tipo de juízo sobre tudo que acontece hoje, porque nós já tivemos denunciações caluniosas a respeito de estupro, uma mulher, às vezes, mais adulta se manifestar de que foi abusada e depois comprova-se que não foi, tá? Então, é ponto bem pacificado, Alexandre, que essa criança foi vítima de uma violência sexual. Não tem discussão nesse caso, né, doutor? Não tem... Está muito bem pacificado, Alexandre. Começa por aí. Antes de ter aquele calor de qualquer tipo de discussão, a gente tem que ir no cerne da questão. Essa criança foi vítima de uma violência sexual. E, pelo que consta, não era de hoje. Ela parece que aos 6 anos ela já começou a sofrer violência sexual deste parente, e agora eu vi uma notícia recentemente, que pode ser até de outras pessoas também, do avô, do sobrinho, do filho do avô, uma situação bem estranha, a questão do núcleo familiar, Alexandre. Então, assim, essa criança foi vítima de uma violência sexual e essa gestação é fruto de um estupro, de uma violência sexual. Essa criança, essa família está embasada juridicamente para poder chegar à consumação da situação de interromper a gestação. E eu tenho escutado muito, Alexandre, por que tão tardiamente? As coisas no Brasil são difíceis. Essa criança, essa família deve ter um acesso muito restrito à saúde pública. Não, mas me parece que esconderam o caso, viu, doutor? A família foi pressionada ali por grupos religiosos a não denunciar, não tornar pública. Exatamente, mas parece que a solicitação da interrupção da gestação não é de hoje, Alexandre. Parece que um outro hospital já tinha se negado a realizar essa... Teve que mudar de estado, inclusive. Teve que mudar de estado para concretizar essa situação da interrupção da gestação. Então, é ponto muito pacífico que ela foi vítima de uma violência sexual. Essa criança ela não precisa de um aparato da questão psicológica, física, de preservar a integridade física dela. Gestação dessa criança, Alexandre, eu fiz uma revisão bibliográfica, isso aí mexeu tanto comigo no final de semana, a respeito da puberdade mais precoce em crianças vítimas de violência sexual e estresse psicológico. Então, muito provavelmente, essa criança desenvolveu uma menarca, aquela primeira menstruação
mais precocemente por conta da violência física que ela sofria. Tanto é que ela veio a ovular mais precocemente, muito provavelmente ela engravidou de 9 para 10 anos, e essa gestação agora já estava no 5º mês, mais ou menos 22, 23 semanas de gestação. Então, assim, é algo dramático. A manutenção da gestação nessa criança ia expor ela a um risco de vida enorme, tá? Do ponto de vista de risco obstétrico, essa criança não tem uma bacia preparada, uma fisiologia preparada para encarar um parto, tá? Então, é muito pacífico. Eu não vejo por que essa balbúrdia toda, essas manifestações de pessoas extremamente sem nexo. E, igual você muito bem frisou, todos nós somos contrários em tese, eu tenho minhas convicções pessoais, religiosas, mas isso não pode sobrepor a uma realidade que estava pungente nesse caso. Essa criança corria sério risco de vida mantendo essa gestação. E o que a gente viu muito aí, parece que o pessoal dizendo que o crime é o aborto, né? E não a menina ter sido violentada aí por 4 anos, né? É uma inversão de... Total, Alexandre. E assim, eu vi agora recentemente, antes de falar contigo, a manifestação da CNBB, né, da Igreja Católica. Eu sou católico. A manifestação deles é que foi um crime hediondo a interrupção dessa gestação. Chegou ao ponto de pessoas irem até o hospital, se manifestarem, como você disse, contrário a essa equipe médica de enfermagem, por estar fazendo somente o que é correto no caso, infelizmente. A igreja até excomungou o médico que parece que eu li aí que o médico foi excomungado pela igreja lá do sei da onde aí, do Espírito Santo. Isso é algo absurdo, Alexandre. O médico só está cumprindo uma decisão judicial e com certeza ele está cumprindo também uma convicção pessoal técnica, tá? Sabendo que essa criança não tinha condições alguma de seguir com essa gestação. O risco obstétrico, Alexandre, é altíssimo, de pré-eclâmpsia, retardo de crescimento intrauterino. Crianças dessa idade apresentam, às vezes, eclâmpsia com convulsões, quando vai atingindo mais para o final da gestação, próximo ao parto, Alexandre. Então, assim, o risco de vida dela era iminente e foi feito o que tinha que ser feito. Ponto final. Essa criança agora precisa de uma retaguarda do poder público, tanto do ponto de vista assistencial quanto psicológico, para ela conseguir, de alguma forma, conseguir levar a vida dela adiante, se restabelecer minimamente dessa pressão psicológica que, com certeza, ela sofreu sempre o tempo todo, né, Alexandre? Sem dúvida. Tomara que dê tudo certo para ela. Inclusive, 2 personalidades aí do mundo da internet, aquele Whindersson e o Felipe Neto, um se comprometeu a pagar os estudos dela até a faculdade e o outro o tratamento psicológico. Doutor, a gente acha que isso é um caso isolado, né? Mas uma reportagem hoje da Folha de São Paulo trouxe uns dados aí bastante assustadores. O senhor deve ter visto por dia 6 abortos de meninas entre 10 e 14 anos. A cada 4 horas, meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. E olha só, 26 mil partos por ano de meninas até 14 anos. A fonte é Folha de São Paulo, com base aí em algum estudo, que agora eu não me lembro qual. Pedi para o senhor comentar isso, doutor, um pouquinho breve, que a gente está com o tempo estourando, 5 horas começa a sessão. Então, Alexandre, isso são dados de estatística que provavelmente encontram na situação vamos supor, do que é visível. O submundo aí do aborto, Alexandre, que é o grande, que não entra na estatística. Muitas meninas perdem a vida praticando um aborto por não ter acesso ao que essa criança, felizmente, teve acesso. Ela interrompeu a gestação de forma com apoio técnico, um apoio de hospitalar, um apoio médico, um apoio jurídico, respaldado na questão jurídica. Então, muitas dessas estatísticas aí, a verdadeira estatística é muito maior que isso daí, Alexandre, que a gente não consegue precisar porque existe um submundo, aquele mundo da clandestinidade, que são aqueles abortos provocados de forma clandestina, que essa pessoa não tem nem acesso aos serviços de saúde. Então, esse dado, com certeza, é muito mais dramático, expondo a vida dessas pessoas desta forma, sem ter um aparato legal, né, Alexandre? É um horror mesmo, né, doutor?
Doutor, em Rio Preto, o senhor deve saber, a gente tem casos parecidos, não vou dizer dessa gravidade, porque acho que isso foi um assustador mesmo, mas a gente tem, claro que tem, né, abuso de crianças. Aonde denunciar, o que fazer, doutor? Que dica o senhor deixa para mães aí, enfim, para familiares de crianças que eventualmente possam estar sendo vítimas de abuso? Como identificar isso? A grande dica, Alexandre, que eu vejo é os pais sempre desconfiarem da situação de crianças que não têm uma proteção legal. Recentemente, eu tive um casal de promotores que não é de Rio Preto, que são meus pacientes, Alexandre, que a criança, o filhinho deles de 7 anos, estava sofrendo abuso do tio que leva a criança para a escola, no transporte escolar, na Kombi, tá? E ficou aquela situação que você não consegue comprovar. Essa criança teve uma mudança de comportamento na escola. Qualquer mudança de comportamento da criança, os pais têm que desconfiar. Não é uma coisa legal deixar crianças com estranhos, com pessoas que você não conhece. Esse casal, Alexandre, eles tiveram que levar a criança para o psicólogo. Essa criança de 7 anos já não queria ir mais para a escola, tá? E depois, essa psicóloga teve que criar um mundo de fantasia para essa criança expor o que estava acontecendo. Tipo, você vai ser só um super-herói se você não tiver escondendo nada dos teus pais, tudo. Foi aí que a criança contou que o tio, quando levava ela para a escola, retornando para casa, era sempre o último a deixar e pedia para essa criança sentar no colo dele. Eu creio que não chegou às vias de fato de consumação, mas um assédio para essa criança. Mas já afeta, né, doutor? Já afeta a criança, né? Mudou muito. Então, a gente tem que ficar muito atento, nós que somos pais. Eu tenho uma filha de 15 anos, e que eu tive sempre esse cuidado na questão de estranhos, de mudança de comportamento, onde ir, onde frequentar, porque isso é algo muito grave e, infelizmente, muito frequente. E muitas situações são de difícil denúncia. Você perguntou onde denunciar, você muitas vezes não tem uma comprovação, Alexandre. Então, assim, é uma abordagem bastante difícil. A melhor situação é a prevenção, com certeza, contra essa situação toda. E eu vejo que, pelo que eu tenho lido, que essa família é um núcleo familiar bastante difícil, né, Alexandre? Sim, ali é um caso problemático. Acho que, enfim, é problema em série. Doutor, rapidinho para a gente terminar. Eu sei que não é a especialidade do senhor, né? O senhor é ginecologista, obstetra, mas o que passa na cabeça de um ser desse, que acho que nem dá para chamar de ser humano? É uma doença? É pura falta de caráter? O que é isso? Ô, Alexandre, na publicação que eu fiz, eu encerrei muito claramente. Claro que no Brasil não existe uma pena de morte, mas eu vejo que uma pessoa dessa não tem recuperação alguma, Alexandre. É impossível recuperar uma mente doentia dessa. Isso é coisa que não tem recuperação social. Um ser desse não pode conviver em sociedade. A gente sabe que nossas leis são bastante frágeis na questão dessas audiências de custódia, passa por todos aqueles procedimentos. O cara já estava solto, né? Ele já estava em liberdade condicional, né? Ele já tinha sido preso. Você sabe que na cadeia o futuro dele é sombrio. Provavelmente os próprios presos têm uma norma de conduta que eles não aceitam esse tipo de situação. Ele vai acabar sendo morto na cadeia. Bem provavelmente ele vai ser executado no ambiente de penitenciária, né, Alexandre? A gente sabe como é que é nosso sistema prisional, né? Então, assim, eu não consigo classificar uma psiquiatria forense, aí seria o caso, sim, mas ele não pode, de maneira alguma, ser tratado como louco. Ele tem que ser tratado como um criminoso. Um criminoso, porque a gente sabe que no nosso país eles tentam colocar a pessoa como incapaz, como com desvio psicológico, para poder amenizar as penas, né? Pois é, inclusive a gente viu essa mesma estratégia no caso do racista lá que humilhou o entregador e agora vem falar que tem problema mental, por isso ele ofendeu. Não, Alexandre, só para encerrar, o que eu vejo de mais difícil, Alexandre, são os comentários de pessoas nas redes sociais, pessoas que não têm um mínimo de entendimento e se colocam como especialista de tudo. Tudo que acontece no Brasil é politizado, né, Alexandre? Isso tem que ter pessoas com voz da razão, do bom senso, para vir a público falar, porque acontece um caso desse, você vai na internet, mas e o Lula, e o Bolsonaro, sim, e não sei o quê, eles querem politizar tudo. A questão é de um estupro, de uma violência sexual. E uma criança de 6 anos, né, doutor? Isso aí não tem nem o que falar, é o horror. Doutor,
a gente podia ficar mais 1 hora aqui, eu já convido o senhor para uma próxima entrevista. Infelizmente, eu preciso encerrar, porque a gente tem a sessão da Câmara Municipal agora, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, mas eu agradeço demais a sua entrevista e já fica o convite para uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição, doutor. Muito obrigado, Alexandre. Um grande abraço a todos. Obrigado ao doutor Luiz Fernando Gonçalves Borges, médico ginecologista e obstetra, falando aqui com a gente, um assunto que muita gente não gosta de falar, mas os bons têm que falar, porque senão os maus é que falam em seu lugar. Obrigado ao doutor. A gente encerra assim o informativo Coronavírus desta terça-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, controle mestre Fernando César, GC e produção do Thiago Zatti, Jaqueline Casanova e Matheus Camargo e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele vai ao ar logo mais às 9 horas da noite ou logo após a sessão ordinária transmitida ao vivo aqui pela Câmara. A gente volta amanhã às 4 horas da tarde com mais informações para você e a gente termina hoje aí em homenagem a tantas crianças que têm sua infância roubada, que são abusadas, como a gente viu esse caso, assediadas por criminosos e até colocadas aí em situação de trabalho análogo à escravidão. A gente termina aí com musiquinha bacana, Criança Não Trabalha, Criança Dá Trabalho, do grupo Palavra Cantada. Vamos lá.